Boa noite, gente. Vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor. É bom estar de volta com vocês, viu? Vocês sentiram a minha falta, não? Foi, não? Vamos colocar de pé e vamos cantar louvores ao Senhor. Hoje você tem que encher esse santuário com a sua voz. Hoje vamos cantar a grandeza do Senhor, a fidelidade do Senhor, a firmeza que temos em confiar e colocar nele a nossa fé. Cante comigo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir.
vai se cumprir, 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 vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Cante comigo, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. E a palavra de Deus se cumpre quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Havia uma profecia no livro de Joel que depois que Jesus fosse assunto aos céus, ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Cante comigo, o Espírito enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Eu te exalto.
pratiquei esse cântico. Vai do follow. Nós gostaríamos de convidar as nossas crianças a estarem aqui conosco nesse momento, para que nós possamos ter um momento de oração, agradecendo pela vida das nossas crianças e pelo culto infantil que elas estarão realizando nesse momento. Ok, crianças. Temos aqui várias jogadoras brasileiras hoje, como vocês podem ver. Ponta direita, ponta esquerda, centroavante. Machucou? Ok. Então vamos orar nesse momento, crianças. Pai, mais uma vez nós te louvamos e te bendizemos aqui nesta noite, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar a vida das nossas crianças diante do teu altar, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, sei com cada uma delas nesta noite, ó Deus. Sei com as nossas professoras, com a Patrícia, ó Deus, que estará ministrando as nossas crianças nesta noite, ó Pai, e que ela seja a boca do Senhor, ó Pai, e que as nossas crianças, mesmo agora, quando pequeninas, ó Deus, que elas possam realmente guardar a Tua palavra nos seus corações, ó Deus, e mais ainda, que elas possam praticá-la no seu dia a dia. Nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, crianças? Podem seguir ao seu culto infantil. E nós temos aqui alguns avisos que nós gostaríamos de passar para a igreja. E o primeiro deles é em relação à nossa escola dominical, que acontece todos os domingos às 9h30 da manhã, na sala 112, e nós estamos estudando o Evangelho de Mateus.
hoje nós falamos sobre jejum. Muito bom nós estarmos ali estudando a palavra do Senhor, e como foi bom para mim e edificante poder aprender um pouco mais sobre o jejum, sobre a oração, e isso tem que ser um hábito em nossas vidas, que nós possamos realmente praticar, a jejuar e a orar ao nosso Senhor, para que as demais coisas possam ser acrescentadas em nossas vidas. Também, lembrando que todas as quartas-feiras, nós temos o nosso Café com Fé, nosso momento de reunião de oração, onde nós intercedemos pela vida uns dos outros, e eu conto com a presença de vocês, todas as quartas-feiras, às 6h45 da tarde. E logo após o nosso Café com Fé, tem o ensaio do nosso coral Gracious, né, que começa a partir das 8 da noite. Então você que gostaria de participar do nosso coral, procure aí as nossas irmãs Valéria, a nossa irmã Patrícia, o próprio pastor, para que vocês possam participar desta atividade. Eu, infelizmente, não tenho voz para participar do coral, então eu tenho que ficar fora desse processo, mas eu participo das outras atividades, como também nós temos nas sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, o nosso PG de adultos, que acontece, nós estamos revezando em algumas casas, às vezes na minha casa, na casa da Valéria, e tem sido na casa de outros irmãos, e também tem sido um momento de bênção nas nossas vidas. Nós ali estudamos a palavra do Senhor, essa semana nós falamos sobre Raabe, né? E foi muito bom ali aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Depois nós tivemos o nosso momento de oração e o nosso momento de comunhão. Então você que ainda não participa dessa atividade, esteja atento ao seu WhatsApp, às informações, onde será realizado o nosso próximo PG. Nesse mesmo horário também acontece o nosso Teen Talk, na casa do pastor, às 7h30 da noite, uma atividade com os nossos adolescentes. Minha filha tem, cada vez mais, ela tem falado sobre esta atividade, ela está conseguindo se desinibir, ela está conseguindo ser uma pessoa muito mais, ela tinha muita dificuldade de se expressar, principalmente, né, com os professores, com as suas amigas, e agora ela está tendo, através dessa atividade com o nosso pastor, ela está podendo falar melhor, não só com seus professores, com as suas professoras, mas também ela tem se comunicado melhor conosco e também com seus amigos. Então, seu filho, adolescente, que ainda não participa dessa atividade, esteja atento. Sexta-feira, às 7h30 da noite. Também nós temos as nossas atividades esportivas. Ontem eu acabei não passando uma mensagem, porque estava chovendo, né? Então, eu acho que ninguém viria aqui para jogar futebol na chuva. Então, nós cancelamos a nossa atividade de ontem, mas esteja atento, próximo sábado nós estaremos aqui com o nosso futebol, e lembrando que a cada 2 meses nós fazemos uma atividade com as mulheres, com as crianças, e nós temos também o nosso momento de comunhão com o churrasco, tá? Então, fique atento que logo em seguida nós estaremos realizando essa atividade. Lembrando aos irmãos também sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas, e tem sido motivo de grande alegria para todos nós estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo e as suas ofertas, não se esqueçam de colocar aqui no envelope Brasília Ministry ou Brasil e depositar o seu dízimo e a sua oferta ali naquela caixinha ali atrás, que é uma caixinha específica do nosso ministério. Lembrando que tudo aquilo que nós recebemos, arrecadamos, em prol do nosso ministério, se reverte para as nossas atividades e para os nossos eventos. Então, tem sido realmente uma bênção para todos nós, podemos estar contribuindo aqui na casa do Senhor, para que nós possamos realizar os nossos eventos e trazer mais pessoas para conhecer a palavra do Senhor. Vamos orar e agradecer pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas nesse instante. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, fazer isso com alegria agora em nossos corações, que é depositar diante do Teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Deus. Aceite a nossa adoração nesse momento, ó Pai, um momento tão importante nas nossas vidas, ó Pai, onde nós temos esse privilégio de estarmos dizimando e ofertando na Tua casa. Que esses valores, ó Pai, possam ser administrados de forma apropriada em prol do Teu reino, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, esteja abençoando cada família, ó Pai, que está dizimando e ofertando aqui na Tua casa, aqueles que ainda não sentiram no coração, ó Deus, que o Senhor possa plantar uma semente no coração dessas pessoas, ó Deus, para que elas possam entender, ó Deus, o benefício
que nós temos através desses valores, que é realmente, ó Deus, buscar mais pessoas e atrair, ó Deus, pessoas aqui para a tua casa, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse momento e nós oramos, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós teremos agora o nosso momento de oração intercessória. Lembrando, para aqueles que estiveram aqui na semana passada, eu havia dito que foi uma semana muito difícil na minha casa, no meu trabalho. Minha cachorrinha estava sendo operada, ela foi operada às 2h da manhã, no domingo para a segunda, e só retornou para casa na quinta-feira, e graças a Deus está tudo bem com ela, já está correndo, já está brincando com a gente, e foi motivo de grande alegria para todos nós. Mas não terminou por aí. Eu saindo daqui da igreja, no domingo à noite, meu carro deu problema. Eu quase não consegui chegar em casa. Meu carro começou a falhar, não sabia o que estava acontecendo. Enfim, só fui consertar meu carro na quinta-feira. Então foi realmente uma semana muito difícil, especificamente para mim. E nesta noite eu gostaria de estar orando, intercedendo pela vida de cada um de nós, mas eu gostaria de convidá-los aqui à frente. Como nós estamos num número reduzido de pessoas, eu gostaria que as mulheres ficassem aqui do meu lado esquerdo, os homens viessem aqui do meu lado direito, e nós vamos estar orando uns pelos outros nesse momento, porque muito pode a oração do justo. E esse é um momento muito especial para todos nós, onde nós temos esse privilégio de colocar aqui diante do altar de Deus as nossas petições. Eu sei que cada um de nós temos aqui os nossos pedidos, as nossas dificuldades, e cada um de vocês, eu peço que vocês estejam ali, as mulheres aqui estejam orando e intercedendo pelos pedidos umas das outras, e nós aqui, homens, nós estaremos orando uns pelos outros, porque muito pode a oração do justo.
Pai, ainda na Tua presença, nós Te louvamos e Te bendizemos aqui nesta noite, ó Deus, e queremos nesse instante colocar a vida do nosso pastor. Graças ao Senhor, ó Deus, ele está aqui de volta, com a sua igreja, com a sua família, ó Deus, e que ele seja a boca do Senhor aqui nesta noite, ó Pai. É assim que nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe. Gente, é bom demais estar de volta. Bom demais estar de volta com vocês. Viagem é sempre bom a volta. Não é verdade? A gente vai, a gente volta. São tantas expectativas na ida, são tantas expectativas na volta. Ficar longe dos meus filhos não foi fácil. Para mim é muito difícil ficar longe deles, até porque não é o hábito de eu ficar longe dos meus filhos. Eu tenho grande dificuldade de me afastar deles em todo lugar. Eu estou sempre com eles onde eu posso, tanto na escola quanto na igreja, no pediatra, todas as atividades eu procuro estar com eles. Nessa semana começa a EBF, Vacation Bible School, eu também vou com os meus filhos, eu saio do trabalho e vou direto onde eles estão e participo com eles. Para mim é difícil, foi muito difícil ficar longe. E eu imagino a dor de alguns que, infelizmente, ainda não podem viajar ao Brasil e não podem ver os parentes. Eu passei por isso no começo da minha vida aqui na América também. Fiquei longe da família por um tempo e não pude vê-los por questão de documentação. Ainda estava em época de aula, vim com visto de estudante. Depois a transição e aquela situação toda, né, de imigração e a gente espera o documento chegar e não pode viajar. Eu fico imaginando o que muita gente sofre por aí. Eu pude voltar, pude ir e pude voltar, e tem muitos que não podem ver parentes, e eu sinto muito por isso. Realmente é algo que a saudade mexe com a gente. Mas a minha ida e a minha volta me trouxeram novidades. Eu fui, graças a Deus, tive a oportunidade de estar com meu pai essa semana, que a última passada que eu tive lá, do dia 27 ao dia 2, né, de junho, de 27 de maio a 2 de junho. Pude terminar o livro dele, terminei de digitar, está pronto para ser impresso, já tem que passar por revisão ainda, gramatical e tudo mais, mas eu realizei o desejo do coração dele, eu dei o livro na mão dele. Quando ele acordou, o livro estava, eu imprimi o livro em formato de livro, cortei as páginas, grampeei direitinho, criei uma capa legal. Então, quando ele acordou, ele estava com o livro do lado dele, e ele pôde ver, pôde receber, pelo menos realizei um desejo do sonho dele. Que meu pai, ele ensinou algumas coisas. A primeira coisa que ele ensinou para a gente é o seguinte, é que para você ser um homem de verdade, você tem que fazer 4 coisas. Primeiro, você precisa se casar, né? Então, ele já resolveu o assunto dele. Segundo, tem que ter filhos. Então, ele já teve filhos, né? E tudo mais. Segundo, tem que plantar uma árvore. Vê essas filosofias de roça, né? Plantar uma árvore. E o quarto, ele escreveu um livro. Então, na cabeça dele, ele estava faltando esse quarto ponto na vida dele. E eu pude, então, realizar esse desejo dele de ir lá e escrever e redigir o livro juntamente com ele. Ele carece ainda das nossas orações, carece ainda dos nossos cuidados. Ele não está ainda fora de perigo. Ele sofre ainda de problema no pulmão dele. Ele está com respiração de 30% a 40% da respiração do pulmão só. E isso causa preocupação para todo mundo, né? Porque qualquer respiro pode ser o último suspiro dele. Como todos nós, né? O último suspiro nosso é o último suspiro. A única diferença dele para nós é que ele tem uma condição de saúde que faz a probabilidade dele falecer antes de nós mais rápida. Mas a verdade é que basta um pulmão nosso parar de funcionar,
Não estou falando isso para assustar ninguém, eu estou dizendo isso para mostrar a realidade da vida, a realidade do que é. Então, cada momento que você passe com a sua esposa, com a sua esposa, com seus filhos, viva como se fosse, faça valer a pena. Porque a vida é muito breve. É muito breve. A própria Bíblia diz que a vida é um vapor. E esse vapor... Resolveu aí, Vande? Não precisa não. Deixa que eu fico aqui mesmo com isso aqui. A Bíblia diz que a vida é um vapor. E quando você vê uma pessoa em estado terminal, você tem a noção e você vê a gravidade e a limitação da vida. E vê como que a vida realmente é breve. Né? Então a lição que eu trago é, faça valer a pena cada momento da sua vida. Sabe, uma das perguntas que me fazem é, qual é a função do pastor? Qual é a função do pastor? E a verdade é que eu digo o seguinte, a função pastoral, opa. Quem tem Vande, quem tem Ribamar não anda a pé, não é? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Sabe uma coisa, pessoas me perguntam assim, qual é a função do pastor? Qual é a função que o pastor tem? E eu poderia dar muitas respostas bíblicas, teológicas e fazer você viajar literalmente na maionese com as minhas explicações. Mas a grande verdade é que minha responsabilidade, a minha função é criar boas memórias na sua mente. É criar boas memórias. Porque se as boas memórias elas são utilizadas de maneira correta, elas nos trazem esperança. Não é isso que a Bíblia diz? Trago à memória as coisas que me trazem esperança. A Bíblia não diz assim, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Então a minha função como pastor é criar boas lembranças, trazer boas lembranças na sua mente e na minha mente. Porque caso contrário, o nosso relacionamento é inútil. Caso contrário, o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrão e empregado é inútil. Aí você chega no fim da sua vida, e se você fosse escrever um livro da sua vida, talvez seria um livro com páginas coladas e letras apagadas. Talvez não tenha história para contar. Ou talvez só tenha história para contar ruim da vida dos outros, de ferimento, de sofrimento. É importante nós vivermos uma vida em que o nosso testemunho seja real. O nosso testemunho faça valer na vida de alguém. E baseado nisso, nós vamos navegar no capítulo 22 de Atos nessa noite. Eu vou compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo durante essa viagem, durante o curso dessa mensagem. Mas algo que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que pessoas precisam de pessoas. Pessoas não precisam de coisas. Pessoas precisam de pessoas. O ambiente de trabalho, pessoas não saem dos empregos por causa do emprego. Saem por causa de pessoas. Relacionamento conjugal, problemas, pessoas. Criação de filho, pessoas. Igreja, pessoas. Pessoas, pessoas, pessoas. Essa semana, conversando com um pastor da região, eu tive 2 experiências muito marcantes essa semana. Um ministro de música de uma igreja local aqui me procurou, pediu que eu fosse conversar com ele. E quando eu cheguei para conversar com ele, ele me alugou por 2 horas. E na conversa que eu tive com ele, ele falou, estou em crise. Estou em crise existencial, estou em crise ministerial, estou em crise na minha vida, porque eu estou me sentindo um cristão de 2ª categoria. Porque eu não aderi ao culto show e por causa disso parece que ninguém quer participar dos cultos e ninguém quer vir na nossa igreja. Eu falei para ele o oposto, eu falei, olha, eu estive viajando agora, estive fora e os irmãos da igreja, mesmo com toda a dificuldade, toda a limitação, conduziram o louvor na presença de Deus e o testemunho que foi dado das pessoas que estavam presentes no culto é que é exatamente o oposto. A graça, o favor de Deus, valeu a pena ter louvado ao Senhor, mesmo de maneira simples, mesmo de maneira sem muita projeção. Eu encontrei um outro pastor também da região, conversando comigo essa semana. E ele disse para mim o seguinte, olha, nós estamos com problema no nosso ministério. Eu falei, poxa, o que está acontecendo? Nós temos com problemas porque nós estamos tendo dificuldade de relacionamento.
pastores estão saindo, ministros de música estão saindo e tudo mais. Eu perguntei para ele, falei, quantos anos que esse ministério existe aqui na Flórida? Ele, há 6 anos. Ah, então se existe há 6 anos. E quantas pessoas tem na igreja? Quantos membros tem? Como é que vocês estão? Ah, a igreja tem uma média de 60 pessoas. Eu falei, bom, 6 anos, 60 pessoas, tem alguma coisa que está complicada ali. Eu falei, mas como é que funciona isso? Ah, dos 60, 40 acabaram de chegar do Brasil. Ah, então na verdade tem 20. E vai até reduzir, porque está tendo um problema lá, porque o pastor não dá oportunidade para um cantar, para outro pregar, para outro fazer. Eu falei, opa, então peraí. Então vocês estão disputando espaço no púlpito, é isso? Então o que vocês querem é disputar espaço no púlpito. O que vocês querem é oportunidade para tocar, como se o ministério acontecesse na igreja. O ministério não acontece na igreja. O ministério acontece fora da igreja. Tem mais gente fora da igreja do que dentro da igreja hoje. Basta você olhar em volta. Você vê que tem muito mais bancos vazios do que bancos cheios. Então o ministério não acontece aqui dentro. O ministério acontece lá fora. Nas casas, nos lares, nas famílias, nas salas de aula, no carro, no trabalho, nas regiões administrativas, nas conversas entre pais e filhos. O ministério acontece lá fora, não acontece aqui dentro. Aqui dentro é uma celebração. E o ruim é que as pessoas não têm história para contar. Quando elas são confrontadas com situações reais na vida, elas não têm história para contar. Capítulo 22 de Atos é onde nós estamos caminhando hoje. Paulo já está seguindo para o seu final do seu ministério, no final da sua carreira. Já está a caminho agora de Jerusalém, já está preso em Jerusalém. Domingo retrasado deixamos Paulo preso na fortaleza de Antônia. Você lembra disso? Em que Paulo falava fluentemente latim, falava fluentemente hebraico, falava fluentemente aramaico, e mesmo sendo confundido com um egípcio, que levou 4.000 homens, os sicarianos, a se tornarem terroristas, Paulo pôde de maneira fluente se comunicar com o comandante. Paulo era um homem instruído, Paulo não era um homem ignorante. O evangelho hoje perde, porque a ideia que tem no mundo é que o evangelho é coisa para gente idiota, é coisa para gente que não sabe ler, não sabe escrever, essa é a verdade. É onde fazem reis, lideram homens inescrupulosos que dominam a mente das pessoas. Eu vim do Rio de Janeiro agora e o homem santo impera no Rio de Janeiro. O homem santo, o líder da igreja, o homem de poder, o homem de autoridade, o homem que é a revelação. Nós estamos vivendo uma época de heresia de porções proféticas, em que as pessoas ignorantes, pessoas que não buscam a palavra, que não estudam, o evangelho se tornou chacota no mundo, porque os cristãos não têm habilidade de expressar as suas próprias ideias e as suas próprias convicções. Apóstolo Paulo, no capítulo 22 de Atos, ele está diante de uma multidão que quer acusá-lo. Ele está diante de vários centuriões romanos que querem inquiri-lo, que querem arguí-lo, e o confundiu com o egípcio. Lembra disso, domingo retrasado? Paulo foi confundido com o egípcio. E quando ele começa a falar, então, em hebraico, fluente, quando ele começa a falar em latim com os soldados romanos, fluente, opa, peraí, você não tem nem sotaque de egípcio? Então você não é o egípcio. Quem é você? Sou cidadão romano, sou apóstolo Paulo, fui educado nessa cidade, aos pés de Gamaliel. Então, o discurso de Paulo, o testemunho de Paulo, fez com que os centuriões romanos parassem e o ouvissem e temessem, porque Paulo era cidadão romano. E começa hoje no capítulo 22 dizendo assim: irmãos e pais, ouvi a minha defesa. Paulo agora está fazendo a sua defesa que faço perante vós. Ora, quando ouviram que ele falava na língua hebraica, grava bem isso, guardaram ainda maior silêncio, e ele prosseguiu dizendo: eu sou judeu, nascido em Tarso, de Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei dos nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois vós, até o dia de hoje. E eu persegui este caminho, o evangelho, até a morte, algemando e metendo nas prisões tanto homens quanto mulheres, do que também o sumo sacerdote me é testemunha,
Assim, todo o conselho dos anciãos, e tendo recebido dele cartas para os irmãos, seguia para Damasco com o fim de trazê-los algemados a Jerusalém, aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Mas aconteceu, porém, que quando caminhava, ia, chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente do céu brilhou ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então veja que Paulo, quando ele foi confrontado, a defesa de Paulo foi o seu testemunho de conversão. O testemunho de Paulo foi uma vida transformada ao lado de Jesus. O testemunho de Paulo foi dividido em 3 partes. Primeiro, ele falou sobre a conduta dele sem Jesus. Ele disse: olha, eu fui criado nessa cidade. Eu sou cidadão romano, eu sou judeu. Nasci na cidade de Tarso. A cidade de Cilícia era uma cidade que dentro da província romana era chamada da cidade livre. Tarso era a última cidade do Império Romano. Se você olhar nas escrituras e olhar nos mapas, você vai ver que a cidade de Tarsis hoje era equivalente à cidade de Barcelona, cidade da Espanha. Então Paulo era da última cidade, da última província do Império Romano. Se você conhece o mapa da Europa, você vai ver que o último país da Europa é Portugal. Entrando na Europa, o primeiro é Portugal. Logo do lado de Portugal vem quem? Vem a Espanha. Espanha, Tarsis, era a última cidade da província romana. Era uma cidade onde os ricos mandavam seus filhos estudarem. Era onde os homens de dinheiro, as famílias seria hoje talvez aonde? Massachusetts, onde tem as melhores universidades. Seria mais ou menos isso. Mandando para uma região, Cape Cod, né, talvez, né? Bangor, Maine, uma região, Hamptons. Seria uma região nobre. E Paulo diz: eu vim da nobreza. Eu vim de uma região rica. Eu tenho berço. Eu não sou qualquer um. Eu fui instruído nessa cidade aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais conhecidos e mais respeitados. Mas o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: a minha conduta antes de Jesus. Olha o que eu fiz antes. Eu persegui os cristãos. Eu trouxe pessoas algemadas. Eu trouxe divisão de família. Muitos deles autorizados pela sinagoga. Eu arrastei homens e mulheres para a igreja, para o templo. E eu os matei, e muitos deles levando à morte. Coisa mais triste que tem é quando você não tem a sua experiência de conversão. O apóstolo Paulo, mediante a toda a experiência que ele passou, ele deu o testemunho de conversão dele. Ele mostrou que Cristo era real para ele. Ele ouviu a voz, ele conheceu Jesus, ele teve uma vida transformada. Então a defesa de Paulo começa com a conduta dele antes de Jesus. E depois ele vai para a conversão dele. Ele diz: eu tive um encontro com Jesus. Eu reconheci o meu pecado. Eu reconheci quem eu era. Eu reconheci que eu estava perseguindo a cruz de Cristo. Não é isso que nós lemos aqui? Paulo, então, ele, mediante a sua defesa, a primeira coisa que ele faz, ele mostra quem ele era longe de Jesus. Muitos de nós estamos vivendo um evangelho tão nominal e tão secular, que o peso dos nossos pecados não nos pesam mais. Que a nossa falta de autoridade espiritual já não faz mais diferença. Aonde o nosso pecado não tem influência e não nos leva aos nossos joelhos, não nos leva à nossa oração, não nos leva à confissão. E quando nós nos deparamos com o apóstolo Paulo, um homem cheio de autoridade, um homem que nós vimos durante a história dele, que pedaços da roupa dele eram cortadas, eram dadas para as pessoas, e a pedaço da roupa dele era colocada em cima dos doentes, e os doentes eram curados. No momento em que ele é confrontado, ele fala sobre a conversão dele. Você se lembra quando você nasceu espiritualmente? Se você fechasse os seus olhos agora, você consegue lembrar o local onde você estava? Você lembra da música que estava sendo cantada? Você lembra quem que estava comunicando o evangelho com você? Você lembra qual foi o momento do seu nascimento espiritual? Esse nascimento espiritual é o que faz a diferença no mundo espiritual.
não é o que eu falo, não é o que eu digo, não são as ilustrações que você ouve ou as músicas que você canta. Aquele que é nascido de Deus e tem um encontro com Jesus, foi isso que Paulo fez. Paulo deu o testemunho dele de conversão. O mundo aguarda pessoas com autoridade para dizer: eu era cego e agora vejo. Eu sem Jesus não tinha vida. Eu vi o mundo diferente. Eu pensava diferente. Eu sentia diferente. Mas agora com Jesus a minha vida é diferente. Mas o discurso hoje da igreja é o contrário. O discurso agora da igreja é o seguinte: eu peco, fulano peca também. Ninguém tem nada a ver comigo. A vida é minha. Ninguém tem nada a ver comigo. Cuida da tua vida e eu cuido da minha. Não, peraí. Tem gente que tem pecado pior do que o meu. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Aí quando você pergunta sobre a experiência de conversão, muitas pessoas não conseguem, com detalhes, compartilhar o momento em que passaram da morte para a vida. E olha o que o Espírito Santo instruiu na vida de Paulo. Foi a defesa dele. No momento em que ele estava confrontado, ele deu o testemunho de conversão dele. E ele continua dizendo assim, no versículo 9. E os que estavam comigo viram na verdade a luz, mas não entenderam da voz do que falava comigo. Então disse: Senhor, que farei? O Senhor me disse: levanta-te, vai a Damasco, e ali te será ordenado o que convém fazer. Como eu nada visse por causa daquele esplendor, daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então veja que a conversão de Paulo não trouxe na vida dele todas as respostas da vida dele. A experiência de conversão de Paulo não trouxe o esclarecimento do que seria da vida dele. Jesus não poderia ter aparecido a Paulo e falado assim: Paulo, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir de hoje você será um grande apóstolo, você vai ter a chave das nações, você vai ter todas as bênçãos na sua vida, você vai ter a multiplicação dos seus celeiros, Deus vai te retribuir tudo o que você tem, a tua semente no altar vai ser multiplicada. Jesus podia ter falado isso? Ou não? Sim ou não? Sim. Eu não podia ter dito: quem tem aí? Paulo, eu vou transformar você, Paulo. Você vai ser totalmente diferente. Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo, Paulo. Você vai pregar para as nações. Você vai ser um homem muito conhecido, muito respeitado. Deus vai aumentar o teu rebanho, vai alargar os teus ministérios. Jesus não podia ter falado isso? Mas Jesus respondeu simplesmente para ele o seguinte: levanta, entra numa cidade chamada Damasco e lá eu vou te dizer o que você vai fazer. Vida cristã não é uma vida automática, é uma vida de glória em glória e de fé em fé. É uma vida em que eu vou a cada dia na presença do Senhor, perdido sem a palavra dele. Senhor, eu não consigo caminhar sem a tua graça. Senhor, eu não consigo agir sem o teu mover. Senhor, eu preciso da tua graça para mais um dia. E não uma atitude arrogante espiritual. Não, eu já tenho todas as coisas. O Senhor já é comigo. Sou filho do rei. Deus é pai, não é padrasto. Eu já tenho o meu nome escrito no livro da vida. Para que eu vou? Eu não, o quê? As minhas mãos eu vou levantar? Não, isso aí é... O quê? Me ajoelhar na presença do Senhor? Jejum, oração? Não. Isso é coisa para pentecostal, isso é coisa para gente que não tem casa própria, isso é para gente que não tem documento, isso é para gente que não tem dinheiro. Não, desespero é para... E os nossos filhos e seus filhos, e você que está sendo bombardeado todo dia por doutrina de gênero, bombardeado todo dia, comprometendo a sua fé, roubando a tua paz. Não, isso aí a gente... Perdendo a autoridade espiritual, onde é que está isso? Não, para isso a gente não ora, para isso a gente não... Nós temos que buscar a presença do Senhor, porque o apóstolo Paulo, o homem que teve um contato com Jesus, Jesus não revelou para ele tudo o que ele ia fazer. Vamos parar com essa ideia de imaginar que nós já temos tudo confirmado na nossa vida. Já sabemos tudo. Não precisamos de escola dominical. Prefiro ficar em casa. Oração? Não, eu já oro em casa. O quê? PG? Para
que PG? Eu vou ficar em casa. E nós não crescemos, não temos experiência espiritual, não temos testemunho, não temos vida. Aí o devorador vem. E quando vem, ele vem forte. Forte. Hoje, conversando na escola dominical sobre jejum e oração, o Vande me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim para mim, eu ouvi dizer em alguns lugares aí, em algumas igrejas aí, para o pessoal fazer jejum daquilo que você valoriza. A Bíblia diz que o jejum é comida. Certo? Aí vem os evangelho moderno aí. Não, você vai fazer agora o seu jejum de Instagram, seu jejum do... Você gosta de refrigerante? Então agora você vai parar de tomar refrigerante. Você gosta de Facebook? Você vai fazer o jejum do Facebook. Aí minha palavra para ele foi o seguinte, quando o demônio vier na tua casa, querer acabar com a tua vida, chega para ele e diz, eu jejuei no Facebook, tá? Eu jejuei no Instagram. Tenta ter autoridade espiritual assim. É isso que está acontecendo. A gente está secularizando o Evangelho. Quando o apóstolo Paulo disse, eu persegui Jesus, e com Jesus a minha vida transformou. Eu tenho uma experiência com Ele, meu Evangelho é real. Não é de brincadeira. Porque o inimigo não brinca. O inimigo não brinca. Satanás, ele não brinca. Ele não vem fazer cosquinha na tua vida. Ele não vem fazer cosquinha na sua saúde. Ele não vem fazer cosquinha nos seus planos. Ele vem roubar, matar e destruir. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim também. Um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, versículo 12, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, de pé ao meu lado, disse, Saulo, irmão, recobre a tua vista. E naquela mesma hora, recobrando a vista, o vi. E disse ele, o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para conhecer a vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens que têm visto e ouvido. Agora, pois, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então veja que Ananias, um homem que, segundo a Bíblia, era um homem que tinha bom testemunho. Era um homem usado por Deus, que sabia mais sobre a vida de Paulo do que ele próprio. Quando Ananias vai na presença de Paulo, Ananias não só ora, Paulo é curado, como revela para ele uma convocação. Muitos de nós tivemos uma conduta antes de Jesus. Muitos de nós tivemos uma experiência de conversão. Mas poucos de nós têm uma convocação para o ministério. Pouquíssimos de nós sabem o nosso dom espiritual. Pouquíssimos de nós exercemos o nosso dom espiritual. Pouquíssimos de nós nos enganjamos na batalha e na guerra no exército do Senhor. Essa é a verdade. Aí quando nós nos deparamos na nossa experiência espiritual, nós muitas vezes temos a experiência de conversão. Temos a conduta. Eu era assim antes de Jesus. Com Jesus eu fui transformado, mas para por aí. Não desenvolveu o seu dom espiritual. Não descobriu qual que é a sua função no corpo de Cristo. Não conseguiu alcançar estatura espiritual nenhuma. Essa semana, conversando com algumas pessoas, me perguntaram assim, como é que você faz lá na sua igreja? Eu falei, olha, não sei, eu estou ainda... Está muita coisa nova para mim, eu estou, como todo mundo, aprendendo muita coisa. Mas eu digo o seguinte, só tem 2 requerimentos para fazer parte do nosso ministério. O primeiro deles é servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria é uma ordem. Servir ao Senhor com alegria. E a segunda delas é você tem que saber o seu dom no corpo de Cristo. Você tem que saber qual o seu propósito no corpo de Cristo. Você tem que saber qual que é a sua função no corpo de Cristo. Porque quando você tem a função do corpo de Cristo, você se torna participante do reino de Deus. Você se torna um elemento ativo no reino de Deus. Você vê as suas orações sendo respondidas, porque você tem um propósito, você tem experiências, você tem testemunhos para contar. Você tem vida com Deus. E Deus traz as pessoas à sua vida.
Eu quero contar 2 experiências que eu tive nessa viagem agora. Quando eu entrei no avião indo pro Brasil, não sei quantos já viajaram recentemente para o Brasil ou tiveram oportunidade de viajar pela American Airlines. A American não faz mais reserva de assento. A reserva do assento é feita no momento que você faz o check-in. Ao menos que você queira pagar. Se você quer pagar por um bom assento, eles te cobram a mais 50, 60, 100 dólares pelo assento. Eu, como não queria gastar dinheiro, entrei no 0800, falei, vou esperar eles marcarem um assento para mim. E lá me deram um assento 24C. Lá cheguei no assento 24C, sentei-me como todo mundo, e esperei a hora do embarque. Eu estou vendo uma pequena comoção social ali, uma mulher atrás de mim, nervosa, conversando com os avós que estavam ali, ou os pais dela, não sei muito bem, eram pessoas de idade, e um homem, que deve ser o marido dela, gesticulando, fazendo sinal, e um outro do outro lado também, na poltrona K e L, do outro lado, para quem não se lembra de avião internacional, são 3 assentos na esquerda, na janela, 4 no meio e mais 3 no canto. Né? Se você viaja de primeira classe é diferente, mas eu nem sei como é que é a configuração da primeira classe, então não vou nem falar para você, porque eu não sei como é que é. Deve ser uma coisa maravilhosa, mas eu nunca viajei de primeira classe, eu não sei. Eu sei que a classe pobres são 3, 4 e 3. Então eu estava aqui, ABC, 24C, do outro lado, aí vem C, D, E, F, G, H, depois J, K e L, né? que são as outras poltronas. E eu vi uma comoção, e vem daqui, vem dali. Bom, para encurtar a história, a moça estava sentada do meu lado, ela queria ficar do lado do marido dela, e o marido dela conseguiu trocar com um indiano que estava vindo lá, e o indiano acabou sentando do meu lado. E depois começou uma outra comoção de que tinha uma senhora do meu lado, tinha corredor, tinha uma senhora, e ela estava nervosa e ela queria viajar do lado do marido dela, que estava do outro lado. Então eles conseguiram trocar lugar com um rapaz chamado Alexandre, que veio sentar do meu lado. Então do meu lado ficou o Sandy, que é um indiano, e do lado de cá ficou o Alexandre, que era um brasileiro. Eu comecei a conversar com o Sandy e o indiano, e ele começou a conversar comigo, eu comecei a dialogar com ele. Dentro de alguns minutos eu estava dando aconselhamento conjugal para ele, ele está com um processo de casamento e brigando com a esposa, choques culturais. Ela é brasileira, ele é indiano, ele é um homem riquíssimo, tem escritórios no mundo inteiro, tem escritório em Dubai, Singapura, Malásia, aqui na cidade de Fort Lauderdale. Ele trabalha com commodities, ele exporta commodities. Ele geralmente viaja de primeira classe. Ele falou, estou aqui hoje porque a minha viagem foi em cima da hora, eu estou tendo que ir para o Brasil, eu comprei a passagem hoje pela manhã, eu estava em Orlando, eu vim para cá, eu geralmente viajo em primeira classe. Falei, que bom, como é que é esse negócio de primeira classe, está do meu lado. Ficamos conversando com ele, pude pregar o evangelho para ele. Vamos nos encontrar daqui a 30 dias. Ele está vindo para o escritório dele aqui de Fort Lauderdale. Ele falou que ele quer se encontrar comigo. Oramos juntos ali, ele chorou, se emocionou. Isso do meu lado está um outro rapaz chamado Alexandre, ouvindo a conversa. O Alexandre, eu crente que eu ia dormir, terminei com o Sandy, falei, Deus te abençoe, meu filho, agora vou dormir. Aí me chamou, olhei assim e falei, desculpa, mas eu estava ouvindo a conversa de você com o rapaz ali e tal, né, e tudo mais. Eu até brinquei com ele, eu falei, tá ouvindo a minha conversa, rapaz? Ele, não, é que eu vi e tal. Eu falei, olha, deixa eu contar a minha história. Então conta a tua história, Alexandre. Eu sou engenheiro da Petrobras. E eu vim para cá, para os Estados Unidos, agora nessas duas últimas semanas. E eu pedi que eu estou vindo para tentar ver como é que eu faço para me legalizar aqui. E eu fui na casa de um amigo que mora em Orlando. E eu quero sair do Brasil, a minha esposa é médica e ela está querendo sair, meus filhos também. Você sabe, a gente está querendo viver fora do país, a situação do Rio de Janeiro está um pouco complicada. E ele então, conversando comigo, ele disse, olha, eu
Passei 2 semanas aqui, mas não consegui resolver nada. O meu amigo está há pouco tempo aqui, não conhece advogado, não conhece como é que é a vida aqui e tal, não sei o quê. E eu vi você conversando com ele e eu entendi um pouco da conversa de vocês e você disse que você mora na América há muito tempo, há 25 anos e tal. Você pode me ajudar? Você pode me dar uma orientação? E eu pude então conversar com o Alexandre e ser bênção na vida dele. Trocamos informações. Falei para ele, olha, essa semana não entre em contato comigo, que eu vou chegar de viagem, estou meio assim, meio perdido, mas na próxima semana está aqui meu telefone, está aqui meu cartão, está aqui, entre em contato comigo, vamos conversar. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas que estão do nosso lado no avião. Pessoas que estão do nosso lado na nossa casa. E nós não conversamos com essas pessoas. Deus pode fazer algo grande na vida do Sandy. Deus pode fazer algo na vida do Alexandre. Talvez possa ser apenas uma conversa, e eu fui apenas mais um elemento, mas eu pude compartilhar a minha experiência de conversão com eles. Eu pude falar sobre vida com Deus, falar sobre violência no Rio de Janeiro, sobre Bolsonaro, sobre PT, sobre Lava Jato, sobre lava não jato, lava devagar, lava balde, não interessa. Interessa é falar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós perdemos muito tempo com boçalidade, falando assuntos que não refletem o reino de Deus. Perdemos tempo falando de assuntos que não falam sobre a nossa conduta antes de Jesus, não falam sobre a nossa experiência de conversão e muito menos sobre a nossa função no reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo sobre isso. Ele continuou falando e ele disse, olha, a partir do versículo 17, aconteceu que, tendo voltado em Jerusalém, enquanto orava no templo, achei-me em um êxtase. Paulo estava em oração no templo. E vi aquele que me dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Isso é Jesus falando. E disse eu, Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e os açoitava na sinagoga, os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte, guardando a capa daqueles que o mataram. Disse-me ele, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. A experiência com Deus, a experiência de conversão de Paulo, deu um ministério para ele. Paulo teve uma conduta sem Jesus. Paulo teve uma experiência de conversão e Paulo teve um ministério. Deus disse, eu vou te mandar aos gentios. Eu não sou hoje um filho que vai para o Brasil escrever um livro de um pai que está à beira da morte para satisfazer o desejo de um homem velho. Não. Eu sou um servo de Deus que vou por onde for anunciando a mensagem das boas novas. Aonde eu vou, eu trago palavra de vida. Eu trago palavra de transformação, palavra de restauração, palavra de encorajamento, palavra de santidade. Essa é a visão do crente. Essa é a visão daquele que tem uma experiência de uma conduta sem Jesus, que agora, com Jesus, eu tenho uma nova experiência de vida. Eu também tenho um ministério. Eu também tenho um propósito na minha vida. E a Bíblia diz que, ora, os que escutavam esta palavra, veja que eles estavam aguardando em silêncio. Está dizendo aqui que enquanto ele falava em hebraico, guardaram ainda maior silêncio no versículo 2. Mas quando eles ouviram a palavra gentio, ora, escutaram-no até esta palavra. Que palavra, gentios? Mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo tal homem, porque não convém que viva. E gritando eles, arrojaram entre si as capas e lançaram pó sobre o ar, e o comandante mandou que levasse Paulo para dentro da fortaleza, e ordenado que fosse interrogado debaixo de açoites, para saber por que causa clamavam contra ele. Veja que ele estava falando em que idioma? Em hebraico. A corte romana falava qual idioma? Provavelmente latim, que é o idioma de Roma. Então os próprios comandantes não sabiam que Paulo estava falando. Eles só viram a comoção ali. Quando eles chegaram e viram que Paulo, aquela comoção, levaram Paulo
para dentro. E versículo 25 diz assim: quando o haviam atado com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem antes ser condenado? Ouvindo isto, foi o centurião ter com o comandante e o avisou, dizendo: vê o que estás para fazer, pois este homem é romano. E vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? E ele respondeu: sou. Preste atenção agora. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Imediatamente, pois, se apartaram deles aqueles que o iam de interrogar, e até o comandante, tendo sabido que Paulo era romano, atemorizou-se porque o havia ligado. Veja o que aconteceu. Paulo, confrontado pelos judeus por supostamente ter introduzido gentios no templo, falsamente confundido com um egípcio terrorista, se dirige ao povo no idioma natal deles. Fala em hebraico, fala em aramaico, fala em latim. Era um homem estudado. Entra na corte, é confrontado pelo centurião, e o centurião fica atemorizado por saber que Paulo era um cidadão romano. Então veja que, enquanto ele estava sendo confrontado para ser açoitado, a autoridade do Espírito Santo na vida de Paulo, fazendo com que ele tivesse nascido na província romana, deu a ele autoridade ao ponto do centurião ficou atemorizado por saber que Paulo era cidadão romano. Isso me leva à minha segunda história. Na minha volta para cá, quando eu fiz a minha reserva no avião, eu marquei o assento 29L. Me deram um assento 29L. E eu olhei o tipo do layout do avião e descobri que o 29L era aquela poltrona que não reclina, que está na parede do banheiro. Sabe como é que é? Aquela que não vai para trás? Aí eu falei, bom, vou chegar no aeroporto bem cedo, vou conversar com o pessoal lá da American Airlines, eu vou tentar dar para eles, jogar uma conversa lá qualquer e pedir para eles me darem um assento bom lá no avião, em algum lugar. Bom, assim eu fiz. Cheguei lá, quando eu cheguei na recepção, a menina que estava lá no guichê da American Airlines, eu falando com ela, eu falei assim, olha, você poderia mudar o meu assento, porque eu peguei um assento muito ruim e eu viajo, eu estou cansado, eu vim aqui para fazer isso. Aí ela foi lá no computador e falou, você tem certeza que você quer mudar esse assento, 29L? Eu falei, quero, não é esse assento que está lá no final do banheiro? Ela falou, não, esse assento é um assento na cabine extra que tem mais 4 inches de reclínio, tem mais espaço para o pé, os braços da poltrona são maiores e nós cobramos R$432 a mais por esse assento. Eu falei, pare! Não troque! Fica aí por aí, sem problema nenhum. Me dá aqui o bilhete de volta. Quero esse lugar. Sentei no meu lugar, fiz o meu check-in, entrei, consegui colocar a poltrona, consegui colocar tudo direitinho. De repente, quem entra do meu lado? A Tatiana e o Marcos. Fiz amizade com eles. Conheci os dois. Se vão viajar comigo, conselho. Se você vai viajar, faça amizade com quem está do seu lado, porque tu não sabe se tu vai morrer do lado deles. Então, faça amizade com eles. Cheguei, fiz amizade, conversei com a Tatiana, com o Marcos, descobri que eles estavam vindo celebrar o aniversário de casamento deles, 14 anos de casados, não têm filhos. Pude falar com eles, eu também esperei 14 anos depois do meu casamento para ter meu primeiro filho. Começamos a conversar, começamos a dialogar. De repente, o avião levanta voo e 40 minutos, mais ou menos, de voo, a Tatiana estava lá assistindo um vídeo, eu estava lá também tentando assistir o jogo da NBA, e estava lá assistindo, né, o jogo e tal, e consegui assistir live lá no avião. Aí estou lá assistindo e tal, não sei o que, aí de repente a Tatiana começa a gritar,
Socorro, socorro, meu marido morreu, meu marido morreu, meu marido morreu. Nós olhamos para o lado, o Marcos estava totalmente derretido na poltrona. E ela gritando, gritando, gritando. Para eu conseguir acalmá-la, eu tive que gritar mais do que ela. Eu falei, Tatiana, calma, Tatiana. Teu marido não está morto, em nome de Jesus ele está vivo. E todo mundo em pé já no avião, falar em gente morta no avião. Aí as luzes já acenderam, e veio o comissário, aí demorou a vir um comissário que falava português, e veio o médico, 2 obstetras que vieram ali e tal. E sei que enquanto isso, Marcos, aí a Tatiana se levantou, ficou em pé, e levantou o braço da cadeira, virou o marido dela, e aonde que a cabeça do caboclo foi? Na minha perna. O cara assim... E a primeira coisa que eu fiz foi ver se ele estava com respiração. Ele estava vivo. Eu falei para ela, Tatiana, teu marido está vivo. Calma, Tatiana, calma, calma, calma. Chamaram médicos. Vieram 2. E não encontravam aparelho de pressão, não encontravam nada. Acabou que chegou. Quando tocaram nele, quando os médicos pegaram o dedo dele e botaram aquele medidor para ver o batimento cardíaco dele, o Marcos abre os olhos, olha para mim, dá aquela sacudida e fala, o que aconteceu? O que está acontecendo? O cara levantou como se nada tivesse acontecido. Por que eu compartilho isso? Nada que acontece na vida de quem está a serviço do Senhor é coincidência. Imagina quem teria um sentimento compassivo de amor a botar a cabeça de um estranho no teu colo. E ter autoridade de gritar mais alto do que a mulher dentro do avião falando, em nome de Jesus, teu marido está vivo. Fiz um teatro ali? Fiz um teatro ali? Foi algo teatral? É melhor que você não grite o nome de Jesus se você não tem autoridade. Mas se você tem autoridade, grite alto, porque esse nome tem poder. Eu quero concluir falando 2 coisas que aconteceram nessa minha viagem. 2 anúncios que eu ouvi na rádio, que me irritaram profundamente. Profundamente. Que tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Hoje a mensagem é, lembre do seu testemunho de conversão. A mensagem é, compartilhe a sua experiência. Saiba contar a tua experiência de conversão. Saiba contar como era a sua conduta antes de Jesus. Fale sobre o que Jesus fez na tua vida. E busque um ministério, um serviço, um dom espiritual para você servir a esse Senhor. Mas 2 coisas que eu quero citar, que eu ouvi nessa viagem, que me chatearam profundamente. Ouvindo rádio, meu irmão estava fazendo comida lá e eu comecei a ouvir uma rádio evangélica. E 2 anúncios me irritaram profundamente. O primeiro anúncio foi anúncio de uma campanha de fé. Venha para o culto de não sei o quê, campanha disso, daquilo, e campanha daqui, campanha daqui. Até aí, tudo bem. Mas o que me irritou foi assim, e não esqueça de trazer a sua semente de fé. Eu parei e falei, não acredito no que eu estou ouvindo. Convite para uma atividade evangélica. Como a gente não cobra ingresso, porque os shows daí fora cobram ingresso. Na igreja não cobra ingresso, mas tem a tal da semente de fé. E semente de fé, e você sabe muito bem, é um eufemismo para quê? Para quê? Dinheiro. Dinheiro. Tomei aquele impacto e falei, não. Na minha época era, traga um amigo visitante, traga a sua família, venha louvar ao Senhor. Agora é, não esqueça, hein? Traga a sua semente de fé. E ó, lotando de gente. Lotando de gente. Botando pelo ladrão. Aí a segunda notícia que eu ouvi, o anúncio que eu ouvi. Venha para o culto do aniversário de não sei quem, participação especial, fulano de tal.
não sei o que, louvor e adoração, banda não sei quem, e não sei quem, não sei o que lá, louvor e adoração, e venha, tal. Aí no final, uma pessoa sendo entrevistada, poxa, culto com fulano é outra coisa, né? Culto com fulano, poxa, é bom demais, né? Poxa, numa maior naturalidade. Numa maior naturalidade. Minha palavra hoje pastoral para você. Veja que eu prego o que está na palavra. O bom de ser pregador expositivo é que eu não preciso encomendar a pregação. Tá aqui, a gente fala. Apóstolo Paulo, como você e eu, vamos nos deparar de momentos em que vamos ser confrontados. Qual a nossa resposta? A nossa resposta tem que ser a nossa experiência de conversão ao lado de Jesus. A experiência tem que ser a nossa conduta antes de Jesus. A nossa vida agora com Jesus. E a terceira parte, o meu ministério ao lado de Jesus. A minha oração nessa noite é que se você ainda não tem convicção da sua salvação, confesse o seu pecado e chegue para Cristo Jesus. Se a tua conduta, mesmo depois de Jesus, ainda não está de acordo com a palavra de Deus, se corrija na presença do Senhor. Confesse os seus pecados. Viva uma vida na presença do Senhor. E se você ainda não descobriu qual é o seu dom espiritual no corpo de Cristo, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Não perca tempo. Porque só é usado por Deus quem tem o dom espiritual. Muita gente vive uma vida frustrada e não tem experiência de fé, porque não sabe o dom que tem. Porque Deus usa o dom que você tem. Ele te deu um dom. Se você não sabe qual é, não perca tempo. Porque vai ter um momento em que Deus vai ter a oportunidade de usar você. E se você não colocar o seu dom e não souber o seu dom na presença do Senhor, você não vai ter experiências para contar. Você vai contar a experiência dos outros. Você vai contar a experiência de terceiros. E a Bíblia diz de que a alma, a responsabilidade é individual entre você e Deus. Daqui para frente, o apóstolo Paulo não sai mais da prisão. Ele só vai experimentar uma pseudo-liberdade no último versículo de Atos, no capítulo 28. O último versículo. Mas daqui para frente, nós vamos caminhar com Paulo de navio em navio, de prisão em prisão, de interrogatório a interrogatório. E nós vamos ver que daqui até o final do livro de Atos, o apóstolo Paulo compartilha abertamente a experiência dele de conversão. A minha pergunta para você nessa noite é: você tem uma história para contar? Você tem uma história para contar de conversão ao lado de Jesus? Você teria condição de me contar essa história ao ponto de falar para mim quem Jesus é para você? A minha oração nessa noite é que você, juntamente comigo, possa entender o cenário. Nós estamos no mundo. O mundo não entende a nossa linguagem. Nós estamos escravizados pela presença do pecado. Não estamos mais sob a influência do pecado, não temos mais o domínio do pecado, mas eu e você convivemos na presença do pecado todos os dias. E a única coisa que vence a nossa luta é a nossa fé em Cristo Jesus. Tenha uma experiência para contar ao lado de Jesus. Não faça um evangelho nominal. Não faça um evangelho de repetição, de pregação, de Facebook, de YouTube que você ouve. Não fique colocando palavras dos pastores na tua boca como se a palavra deles tivesse poder. É a tua experiência com Deus e a tua Bíblia e a tua oração. Vamos parar com esse negócio de ficar, não, mas conforme eu ouvi na pregação, é bom você ouvir, crescer, é bom você ouvir, mas tenha a sua experiência. Tenha o seu momento com Deus. Porque quando a luta chegar, quem vai ter que defender a tua família, a tua fé, os teus filhos, é você. Não sou eu.
Quem vai ter que defender a tua vida não é o pastor do YouTube. Não é chegar e dizer para o demônio, aqui ó, eu fiquei 1 semana sem Facebook. Eu fiquei 3 semanas sem Instagram. Eu fiquei 2 meses sem comer pizza. Esse foi o meu jejum. Ah, é? E o leão que está rugindo ao teu redor? Querendo roubar os teus filhos, roubar a tua fé, roubar a tua devoção, roubar o teu dinheiro. Gente, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo teve uma experiência de conversão. Tente lembrar o dia do teu nascimento espiritual. Porque lá, naquele dia, foi que o teu nome foi escrito no livro da vida. E se o teu nome não foi ainda, eu oro a Deus para que você tenha a sua experiência ao lado de Jesus. Vamos orar? Senhor, em teu nome, nós terminamos esse capítulo 22 de Atos, em que o apóstolo Paulo, na sua defesa maravilhosa, mediante homens que lhe o acusaram, estava sendo confundido com o egípcio, com o assassino, estava sendo confundido com o forasteiro, falou no idioma estrangeiro, pôde se comunicar, era um homem estudado, era um homem eloquente, mas acima de tudo, era um homem que teve uma experiência com Jesus. Ele falou sobre a conduta dele sem Jesus, ele falou sobre a experiência de conversão dele, mas ele também falou sobre aquilo que Jesus fez na vida dele. Ele me fez um sacerdote, ele me fez profeta, ele me fez um pastor, ele me fez um apóstolo, ele me fez um ministro, ele me fez um professor, ele me fez um ajudador, ele me fez um administrador, ele me fez alguém para servir no reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja para que a gente possa saber qual é o nosso propósito. O nosso propósito não é sair de casa e vir à igreja somente, cantar louvores e ver uma pessoa falar. O nosso propósito não é somente aplaudir quando nossas crianças cantam. Ou não é somente trazer o nosso dinheiro e a nossa oferta ao teu altar. Senhor, é vida na tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos lembre, Senhor, a nossa experiência de conversão. Coloque, Senhor, lágrima nos nossos olhos. Coloque novamente sentimento no nosso coração. Coloque novamente, Deus, arrependimento nas nossas palavras. Para que haja, Senhor, um glorificar do teu nome. Para te adorar, para te exaltar. E nesse momento, ó Deus, que vamos ouvir as nossas crianças, que vão trazer uma mensagem transcultural maravilhosa. Eu te peço, Senhor, que essas crianças que estão sendo ensinadas nos caminhos do Senhor, eles possam descobrir, ainda na pequena idade deles, o dom espiritual na vida deles. E possam, Senhor, quebrar o ciclo de miséria espiritual nessa geração e nessa sociedade. Que sejam meninos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E quanto a nós, Senhor, nós te pedimos a tua graça, o teu favor, a tua compaixão, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai ter louvor em espanhol, em inglês, vai ter louvor até em japonês. Então vai ser bem legal. Um, pouquinho mais alto.
Vamos colocar de pé e vamos encerrar o nosso culto nessa noite. É muito bom ver as crianças do Senhor cantando e adorando ao Senhor. Vamos orar? Senhor, na tua